Conforme prometido, saiu o vídeo que vocês pediram de Tira Dúvidas com o Veterinário. Foi uma quantidade muito grande de perguntas que nós recebemos. Foi até uma grande surpresa a quantidade de perguntas. E se a gente fosse responder tudo, o vídeo teria muito tempo. Então nós decidimos separar as perguntas mais frequentes, mais importantes, para que a gente possa responder num tempo menor nesse vídeo. Mas se você gosta desse tipo de vídeo, se gostaria de ver mais vídeos desse tipo, ou se a sua pergunta ainda não foi respondida nesse vídeo, conta aí pra gente, que a gente pode fazer mais vídeos desse tipo. E não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal, que nós teremos muito mais vídeos sobre roedores e coelhos, inclusive com sugestões de quem assiste. E para quem não me conhece, eu sou veterinária, meu nome é Ana Carolina Neves e eu atendo roedores e coelhos há 20 anos. Atualmente eu atendo no Hospital Clã dos Bichos, no Taboão da Serra, Grande São Paulo. E vamos à primeira pergunta. A Clara Sampaio, de Brasília, e o Rafael, de Campo Grande, querem saber como ficarem atentos aos problemas de saúde dos porquinhos da Índia, já que esses bichinhos costumam esconder os sintomas. Realmente, é muito importante que você perceba se tem alguma coisa errada com o seu bichinho e não espere, corre para o veterinário. Mas uma forma de você controlar bem, ver se está tudo bem com ele, primeiro, é manipulando bastante o bichinho. Pegue ele todos os dias, olhe a pele dele, a pelagem, veja se não tem nenhuma ferida, se não tem nenhum problema. Os dentinhos, a gente só consegue ver os da frente, mas você consegue ver se tem algum dentinho quebrado na frente, ou algum dentinho grande demais, se tem secreção nos olhos, se a respiração está diferente, se ele tem algum ferimento nas patas. Observar qualquer mudança no comportamento, como aquele porquinho que está mais assustado do que ele normalmente é, o porquinho que fica muito quieto, que reclama quando é tocado, isso pode ser sinal de dor. Aquele porquinho que não se limpa, que está meio sujo, que ele não está fazendo a higiene normal. Diferença nas fezes, diferença na urina. Todos esses sinais podem chamar atenção para um problema. Observe o seu porquinho se alimentando, veja se ele se alimenta normalmente, se ele tem alguma dificuldade para mastigar, para pegar os alimentos, ou se ele não está deixando de lado e não está se alimentando bem. Você pode colocar o feno num porta-feno para garantir que ele está comendo e não só espalhando aquele feno. E uma dica muito importante, pesar o porquinho toda semana. Você pode usar uma dessas balanças de cozinha, é uma coisa barata, simples e que funciona super bem para pesar os porquinhos. E aí você pode anotar toda semana o peso dele para você não se esquecer. Percebeu que o porquinho está perdendo peso ou ganhando peso muito rápido, é hora de levar no veterinário. E essas dicas valem também para todos os outros tipos de roedores e para coelhos. A Aline Franco, o Eduardo de Santos e a Márcia de Maceió querem saber a quantidade ideal de ração para o coelho. Esse é um assunto bem controverso, porque muitas vezes, ao adquirir um coelho, a indicação é ração à vontade. Mas estudos mais recentes já provam que a ração tem que ser usada apenas como um complemento. Ela não desgasta os dentes, ela não tem a quantidade de fibras suficientes, por melhor que seja a ração, e ela em grande quantidade vai causar problemas dentários e até problemas intestinais como estase ou timpanismo. São problemas muito graves e podem levar à morte. Então, qual é a quantidade ideal de ração? Estudos mais recentes também mostram que a quantidade ideal de ração é o equivalente a 1% do peso do coelho. Parece muito pouco, mas não é. Isso é suficiente para eles, porque a ração é usada apenas como um complemento. Se ele tem uma alimentação completa, balanceada, com feno, verduras, legumes, essa quantidade de ração vai ser suficiente apenas para suprir o que pode faltar de vitaminas, minerais e alguns nutrientes. Então, o mais importante na dieta é o feno. O Edson José e a Melissa de Indaiatuba querem saber se o feno muito seco pode fazer mal para os porquinhos da Índia. Essa é a mesma pergunta do Antônio de Carapicuíba, só que a dele é para os coelhos. Na verdade, tanto para os coelhos quanto para os porquinhos da Índia e para chinchilos, o feno mais seco não faz mal. O problema é que esses bichinhos têm um paladar muito exigente. Então, o feno seco se torna muito menos agradável para o paladar. Eles não costumam gostar muito do feno seco e, com isso, eles acabam deixando de lado. Eles ingerem menos feno do que deveria e acabam desperdiçando boa parte desse feno. Então, o ideal é procurar o feno mais verdinho. Não que o feno seco vá fazer mal, mas ele não é agradável. É mais ou menos a diferença para a gente, como comer uma comida fresquinha que acabou de ser feita ou comer aquela comida que já está lá
preparada há um tempo. Para eles, isso faz uma grande diferença. Então, para garantir que eles comam uma boa quantidade de feno, que é tão importante na alimentação deles, o ideal é procurar sempre um feno mais verdinho. A Marcela de Campo Mourão, a Regina de Porto Alegre e o Fernando de Canoas perguntaram se é realmente importante escovar o coelho. Isso precisa ser feito com frequência, principalmente naqueles coelhos um pouco mais difíceis, mais rebeldes. A escovação é muito importante, sim, não só na época de queda de pelo, de troca de pelagem, mas durante o ano inteiro. Os coelhos fazem higiene se lambendo. E quando eles se lambem, eles acabam ingerindo esse pelo morto. Então, escovar ajuda muito a retirar esse excesso de pelo e evita que ele acabe sendo engolido. E esse pelo que acaba sendo engolido pode se transformar em obstrução por bola de pelo, que pode ser até fatal. Então, o ideal é fazer a escovação diária. Mas caso não seja possível, fazer a escovação com maior frequência que você conseguir. A Milena e o Ricardo de São Paulo querem saber com que frequência levar os ratos ao veterinário. E essa é a mesma pergunta, só que sobre coelhos, da Cássia de Salvador, e sobre hamster, do Wesley. Independente da espécie do roedor ou do coelho, o ideal é a primeira consulta ser feita logo que ele é adquirido, independente de ter sido comprado, adotado, para que você tenha certeza da saúde dele, principalmente se ele vai ser colocado junto com outros da mesma espécie. Então é muito importante a primeira consulta logo que ele chegar em casa. E depois, como esses bichinhos escondem sintomas, e alguns têm uma vida bem curta, como os ratos, hamsters e gerbios, o ideal é que eles façam um check-up a cada 6 meses. Pode parecer exagero, mas na verdade, em 6 meses muita coisa pode mudar na saúde deles. E um diagnóstico precoce de um problema pode salvar a vida dele e evitar que ele tenha problemas durante toda a vida. E infelizmente ainda não é comum veterinário que atenda roedores e coelhos. Então, tem muita gente que tem dificuldade para encontrar, principalmente em cidades pequenas. Então, a minha dica é sempre procurar o contato de um veterinário que atenda o seu bichinho, mesmo que seja em outra cidade. Tenha um telefone. Porque no momento de emergência, você tem que saber para onde correr, onde ele vai ser atendido rápido. A Nádia de Caçapava e a Marina de Valinhos querem saber com que frequência é preciso ficar limpando a orelha, os ouvidos do porquinho da Índia. Na verdade, não é preciso ficar limpando. Esses bichinhos não costumam ter secreção no ouvido. Então, se você perceber que o ouvido está com secreção, com algum mau cheiro, avermelhado, com casquinhas, crostas, qualquer aparência diferente, não faça a limpeza, leve para o veterinário. Ficar limpando não vai ajudar em nada, acaba irritando mais a pele. Então, se tem secreção, alguma coisa diferente, é sinal de problema de saúde. A Gabriele Vitória de Salvador, a Simone de Volta Redonda e o Wagner de Campinas querem saber o que significa aquele comportamento do porquinho da Índia de ficar batendo o dente. O porquinho da Índia bate o dente como uma forma de ameaça. Muitas vezes não quer dizer que ele vai atacar, mas ele está demonstrando que ele não está satisfeito, que ele não está confortável com aquela situação. Então é como uma defesa, como se ele estivesse falando, para com isso antes que eu tenha que atacar. Então isso pode acontecer quando você coloca outro porquinho junto, quando você começa a mexer no alojamento dele, ou até pode ser sinal de dor, aquele porquinho que você vai fazer um carinho e ele começa a bater o dente. Então, o importante é verificar o motivo dele estar fazendo isso e tomar cuidado, porque ele pode sim acabar atacando, e isso, com outro porquinho, vira briga. Essas foram as principais perguntas, né? As perguntas que foram feitas por mais gente, as perguntas mais frequentes, mas ainda existem muitas outras perguntas, só que se a gente continuar respondendo, esse vídeo vai se estender muito. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se você gostaria de assistir mais um vídeo como esse, conta aí pra gente. E para mais informações sobre todos os tipos de roedores e coelhos, nós temos o site roedoresecoelhos.com.br. É um site feito por veterinários, com informações científicas e que podem ajudar bastante a cuidar do seu bichinho.